Bom, gente, esse é o vídeo de número 7, é um vídeo bem curtinho, onde eu vou falar de dialetos. Eu fiz uma anotação aqui interessante para vocês, que na minha opinião é a explicação mais fácil para vocês entenderem o que é dialeto. Se nós estivéssemos em sala de aula, com toda certeza eu estaria com um slide projetando no quadro para vocês anotarem essa informação aqui. E em seguida eu estaria explicando e a gente ia debater, trocar ideias e tudo mais. Mas enfim, vocês já devem ter ouvido alguém falar na palavra dialeto, ou eu na sala com vocês, ou qualquer outra pessoa. E o que vem a ser o dialeto? Eu trouxe uma anotação aqui para vocês, que eu vou falar bem devagarzinho para vocês anotarem, depois vocês podem também voltar ao vídeo, que vai dar no mesmo. Dialeto é uma palavra usada para caracterizar um modo de falar que seja específico de um grupo de falantes. Então, o dialeto nada mais é do que uma palavra que vai especificar um jeito, um modo de falar de um determinado grupo. Então, é por isso que existe o dialeto dos roqueiros. Por que existe o dialeto dos roqueiros? Porque os roqueiros, grupo de roqueiros, utilizam termos, ou seja, palavras que são específicas de quem curte rock. Então, existe o dialeto dos roqueiros? Existe. Eu não falei que dialeto é uma palavra usada para caracterizar um modo de falar que seja específico de um grupo? Então, existe um modo de falar que é específico do grupo de roqueiros. Existe um modo de falar específico do grupo de pescadores. Existe um modo de falar específico de mulheres. Nós mulheres, viu meninas, vocês aí, observem que tem algumas coisinhas que nós, entre a gente ali, a gente utiliza que os meninos não usam. Assim como tem o dialeto também dos meninos, tem alguns termos que são típicos de um grupo de meninos. Existe um dialeto das criancinhas pequenininhas, que tem algumas coisinhas que elas falam que são típicas das crianças. Existe o dialeto do baiano, que é popularmente conhecido como baianês. Tem até um livrozinho chamado Dicionário de Baianês. Não sei se ainda vende, nunca mais vi, mas é um livro que traz ali algumas palavras que são típicas do baiano. Expressões, não só palavras, como expressões inteiras, como por exemplo, colé de merro, que é uma gíria que é nossa. Quem usa muito colé de merro são os baianos, né? E tantas outras gírias aí que uma pessoa que não mora aqui na Bahia não conhece. Principalmente quem não quem mora na Bahia e que é da capital também tem algumas expressões que são típicas de Salvador e que quem é do interior não conhece e vice-versa. Tem o dialeto do caipira. O caipira, né, que é aquela pessoa que é da roça, né, que vem das localidades do interior do estado. Existe o dialeto do caipira. E tem o dialeto do caipira baiano, que é diferente, por exemplo, do dialeto do caipira que é de Minas Gerais. Então, tem o dialeto do caipira, tem no Brasil inteiro, mas esse caipira do Brasil inteiro, eles têm um jeito típico de falar da região deles. Então, tem o dialeto dos roqueiros, dos funkeiros, das meninas, dos meninos. Tem um dialeto que é tipo dos policiais, né? Os policiais, eles usam termos que somente eles é que entendem que é um termo específico ao grupo deles, né? Então, dialetos são línguas diferentes. Dialeto não é língua. Dialeto é um modo de você falar a língua. Então, os baianos têm um modo de falar a língua portuguesa. Os roqueiros têm um modo específico de falar a língua portuguesa. As crianças têm um modo específico de falar a língua portuguesa, as mulheres têm um modo específico, os homens têm um modo específico. Então, todos esses modos específicos é o que nós chamamos de dialetos. Então, repetindo, dialeto é uma palavra usada para caracterizar um modo de falar que seja típico de um determinado grupo. Então, que fique bem claro para vocês que dialeto não é língua, é maneira de usar a língua. Que língua, professora? A língua portuguesa. Então, sobre dialeto era só isso que tinha para dizer, não tem muito o que falar de dialeto, basta vocês entenderem que dialetos são formas específicas de se falar alguns termos de um determinado grupo. Os surfistas, quando vocês estiverem na praia, se tiver um grupo de surfistas assim, tente se aproximar e tente ouvir o que eles estão falando. Vocês vão perceber que eles vão falar algo que é específico
deles. Eu não sei se ainda está sendo utilizado, porque eu não tenho contato no momento com nenhum surfista, mas houve uma época ali pelo meado dos anos 90 que os surfistas gostavam muito de usar a expressão toco. Poxa, os meninos falavam assim, poxa, levei um toco daquela menina. Levei um toco? O que é isso, levar um toco? Levar um fora. Toco é isso. Usavam, né, os surfistas lá, como eu falei, do meado dos anos 90, eles utilizavam muito essa expressão. Hoje eu não tenho mais contato com nenhum surfista, então não sei o que é que eles estão utilizando para designar isso aí. Para designar fora, né? O que é um fora, não sei. Mas é isso. Um outro exemplo interessante que vocês usam muito, crush. Na minha época, na minha geração, era paquera que a gente falava. Ah, aquele ali é meu paquera. Vocês falam crush, né? Então, crush é um dialeto de vocês adolescentes. Então, existe o dialeto da paquera dos adolescentes? Existe. Então, dialeto é isso, certo? Espero que tenha ficado claro tudo que a gente conversou até aqui. Encerramos essa parte com esse vídeo aqui, encerramos essa parte de variação da língua portuguesa. Eu quero conversar com vocês nas próximas aulas sobre estrangeirismo. A gente vai conversar muito sobre estrangeirismo. E depois eu quero fechar um pouquinho esse capítulo onde a gente está estudando essas manifestações da nossa língua, para levar vocês para uma parte do nosso conteúdo, né, que estaria acontecendo em sala de aula, que é para falar sobre uma revisãozinha de análise sintática, que muitos de vocês viram comigo ano passado no 8º ano. A gente vai fazer uma revisão de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, verbo de ligação, vou falar de preposição com vocês, assim como revisão mesmo. E a gente vai dar uma descansada nessa parte que fala muito da variação da língua, de como a língua se apresenta, para a gente estudar algumas regras da língua padrão, né? Vocês precisam ter regras, saber nessas regras de como usar uma vírgula, de como usar uma crase. E para a gente chegar nesse assunto de vírgula, de crase, a gente antes precisa passar por sujeito, predicado, complemento verbal, objeto direto, fazer uma revisãozinha disso aí, para relembrar o que a gente aprendeu ano passado, para dar seguimento à pontuação. Nossas aulas de pontuação, elas vão acontecer aqui em vídeo mesmo, até que essa quarentena termine e a gente possa voltar para a sala de aula para a gente dar sequência. Quando a gente voltar para a sala de aula, tudo que eu falei aqui nos vídeos, a gente vai retomar. Mas é bom vocês irem pegando essas aulas aí, para vocês não ficarem em casa sem estudar, porque nós não estamos de férias. Nós estamos numa situação emergencial, que precisamos ficar em casa, continue em casa lavando as mãos. E quando a gente voltar, a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho e certamente eu posso estar voltando nesses assuntos aqui dos vídeos para vocês tirarem as dúvidas de vocês, certo? Espero que vocês essa semana estudem todos os vídeos, do primeiro até esse aqui, que é, como eu falei, sobre variação linguística, esse daqui é o último. Então eu espero que vocês estudem todos eles. Eu vou fazer um outro vídeo, depois eu me comunico com vocês no grupo, com algumas questões, um exercíciozinho sobre tudo que a gente já conversou de variação linguística e de fatores, e também de preconceito linguístico e dialeto. Então vou fazer um exercício sobre isso, para vocês treinarem aí, né, os conhecimentos, para ver se vocês realmente aprenderam. E depois a gente vai partir para falar de estrangeirismo, que eu prometi aqui, e fazer revisão de análise sintática, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, curtam aí, ativem o sininho e realmente, gente, é um conselho que eu dou a vocês, estudem, não fiquem esse tempo todo em casa sem estudar, tá certo? Então, uma ótima semana aí para vocês e qualquer dúvida, tira lá no grupo do WhatsApp que eu vou respondendo dentro das possibilidades.